Oi, 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 professora, tudo bem? Ó, já que você entrou, já vou te convidar. Aí vamos dando esse minutinho para as pessoas irem chegando. E vou apresentar o café. Oh, meu Deus, virei aqui em vez de te convidar. Quem sabe faz literalmente ao vivo, né? Oi, Tudo, tudo bem, professora? tudo bem, e você? Vou te chamar de professora porque fui sua aluna, com muita honra, então vou te chamar de professora. Como preferir. Somos colegas, É pode me chamar de verdade. você, bem à vontade. Fui sua aluna do IBET e te acompanho nos congressos aí, então sempre um aulão pra gente. Ah, que É, bom a Luana aqui, a Mini, doutora Mini Haddad, nos chamou para perguntar da live hoje. Foi sua colega também, né? De faculdade. exatamente, minha grande amiga de faculdade e da vida, né? Nos reencontramos há pouco tempo, quando ela aqui no doutorado da PUC também. A gente Professora pôde. Marielbe, Marielbe, que felicidade estar aqui. que É o que a gente honra! vê é Dia do Trabalhador, né? Mas para tributarista, apaixonadas por tributário, estamos aqui, né? Honrando a nossa classe. E como estamos em quarentena, estamos todo mundo em casa mesmo, né? Ninguém está viajando o feriadão. Vamos. Verdade, eu não sei se por aí tá igual, mas a impressão que a gente tem é que estamos trabalhando dobrado, é isso? Exatamente, exatamente. Porque trabalhar em casa é isso, você não tem dia, você não tem hora, não É existe mais final verdade. de semana, nem feriado, Se né? a gente não se policiar, a família vai ficando um pouquinho de lado e a gente vai ficando envolvida aí com o trabalho, né? Exatamente. Professora, eu ia começar primeiro agradecendo. Para mim é um prazer imenso. Essa semana de lives tem sido incríveis. Os professores que passaram aqui com carinho, né, do aceite do convite, passaram por aqui, só nos engrandeceram. Queria dizer que esse é um projeto que se chama Café com Tributo e o objetivo é compartilhar o direito tributário de uma forma gratuita e acessível. Esse projeto surgiu da necessidade da gente fazer algo mais, né? Esses dias de pandemia têm nos chamado bastante atenção e eu fico muito feliz. Ontem a professora Betina passou por aqui e falou do princípio da solidariedade. A gente nem havia combinado, nem falado nada disso. E o café nasceu muito nesse sentido. A gente vê que o princípio da solidariedade, contribuinte fisco, fisco contribuinte, e pensamos em nós, como a gente podia contribuir com os nossos colegas. E a gente pode perceber que a maioria das pessoas que seguem aqui nosso Instagram e ficam acompanhando a live são jovens advogados querendo começar e nesses anseios da pandemia com muito medo. Nossa, mas vou começar agora, numa série de demissão, as empresas falidas. Então, o que a gente tem visto, pelo menos nós tributaristas, é que estamos trabalhando mais. Então, a ideia dessas lives foi para que essas pessoas e esses colegas possam aí, durante esses dias de pandemia, se sentirem confortáveis com a palavra de pessoas que já são experientes e dominam muito o assunto, e para que eles tenham uma grande inspiração, como vocês são, aí para mim. Então, eu só chamei pessoas que eu tenho uma grande afinidade e que me inspiram muito no meu dia a dia. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo aceite do convite. Eu fico muito feliz, muito lisonjeada com o convite, Lorena. Acompanhei as lives desta semana, realmente um grupo seleto de professores, e eu fico honrada em fazer parte desse grupo. Quero parabenizá-la por essa iniciativa de compartilhar conhecimento. É algo que dá trabalho, né? Então, essa ideia é realmente de solidariedade, porque dá trabalho organizar, convidar, né? Fazer a É verdade. divulgação, fazer a própria live. E acho que é a nossa função também, né? Nós que já temos uma experiência, nós que temos uma vivência nesse mercado, colaborar com aqueles que estão iniciando, com aqueles que já estão no mercado também, mas que muitas vezes querem buscar novos caminhos, buscar novas ideias, compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, reflexões, porque só assim nós evoluímos. Eu também quero mandar um beijo para a professora Mariane, da PUC Minas Gerais, que também está aqui nos acompanhando, né? Puxa, que Então, bacana.
Muito bacana, muito legal. É um grupo de professores bons aí. Também a saudar a Mini, né? E o colega Márcio E Guedes, colega dela em magistrado, que sempre que está aqui assiste as nossas lives, então também muito nos honra com a muito presença, né? ativa, Olha, né? professor Olha, Hugo de todo Brito, Hugo Brito, prazer também. passou por aqui, fez Ele, uma live, deu um show, um aulão. ele é Também sensacional, é. eu falo, as pessoas vão aprendendo muito, mas, gente, não sei, para mim tem sido aulas especiais e eu acho que eu tô aprendendo muito mais que todo mundo, porque eu vou anotando, anotando toda. Notável, né? Então, cada qual com sua perspectiva, nós vamos trocando Né? ideia e vamos agregando. Então, é muito Verdade, bacana isso. verdade. Ó, para a gente começar, a gente tem uma horinha, então eu vou primeiro apresentar a professora Fabiana. Ela é mestre e doutora pela PUC São Paulo, também é professora de mestrado e especialização da PUC, né, entre outras instituições que ela dá aula, tem o IBET, e lá que eu fui aluna da professora Fabiana, com muito orgulho, aprendi muito e continuo aprendendo. Então vamos começar? Vamos lá. Ó, a gente separou um tema que é queridinho dos nossos tributaristas, né? Que é direito tributário na prática. Dentro disso, até resgatando um pouco do início da minha profissão, eu tinha muita dificuldade, porque eu estudava muita teoria, muita teoria, e quando eu caí no mundo assim do tributário, me formei, fui atuar com direito tributário, vi que era um choque de realidade entre a teoria e a prática. E recebemos muitas perguntas sobre isso, então, o que a gente viu aqui que era essa enorme diferença entre a teoria e a prática. Olha, eu quero aproveitar e mandar um beijo para o professor Caio também, conselheiro do CARF, quantas pessoas bacanas aqui que a gente está encontrando. Mas sobre essa sua indagação, que veio do público em geral, é fundamental e é uma grande angústia, né? Eu já dei aula em graduação, dou aula, hoje atuo mais no mestrado e na especialização, mas já dei aula para OAB, cursinhos de OAB, em vários âmbitos, né? E vários alunos me perguntam constantemente essa dificuldade de lidar com a prática, mas eu sempre quero fazer uma ressalva inicial, porque eu quero quebrar um preconceito que é a separação entre teoria e prática. Né? Você, como discípula do IBET, sabe que nós pregamos isso. Não existe uma separação, ou não deveria existir uma separação entre teoria e prática de falar. Né? Ou se conhece, ou não se conhece o objeto. Então, não basta a teoria e não basta a prática. E o grande desafio é unir esses dois. E o que acontece muitas vezes é que quando a pessoa faz diversos cursos, lê todos os livros que aparecem pela frente, tá na graduação principalmente, o que ela tem o contato? Com os conceitos básicos. E esses conceitos básicos são importantes, é isso que eu quero ressaltar, mas não são suficientes. O direito, muitas vezes, ele é comparado por diversos autores com a teoria dos jogos. Né? Então, vamos imaginar um jogo de xadrez. Eu quero aprender a jogar xadrez. Aí eu compro um manual e leio esse manual inteirinho, sei como cada uma das peças deve ser movimentada. Aí me coloque para jogar xadrez. Gláucia Amaral, também sua colega, nossa procuradora do Estado, grande amiga querida presente. Gláucia, um grande beijo, que prazer, que saudade. Exatamente, o professor Gregório Robles faz esse comparativo com a teoria dos jogos. Por quê? Porque nós temos regras para seguir. Então, se você vai ingressar impetrar um mandado de segurança, que usamos muito na área tributária, são diversos requisitos de prazo, de autoridade coatora, de procedimento, requisitos de cabimento. Então, uma ideia primeira esses requisitos são importantes. O advogado tem que conhecer esses requisitos, então ele tem que ter essa base teórica, isso não é irrelevante. O problema é que só isso não é suficiente. Então, o grande desafio como eu estava falando de um jogo de xadrez, se eu simplesmente ler um manual e me atrever, após ler o manual, querer jogar uma partida com um jogador profissional, em 2 segundos ele me arrasa ali, né? Ele vai checkmate em 2 segundos.
Então, eu preciso desses elementos teóricos, porque eu preciso conhecer as regras do jogo. Não adianta eu querer ser apenas prática, vou lá e desafio tudo. Não, eu não vou conseguir atingir meus objetivos. Como Só que uma eu, boa aluna do IBET, lembro muito disso, que a teoria é 50% do caminho, acho que até mais, né, do que isso, porque se a gente exato, pode dominar, como que a gente vai dominar a prática primeiro? É como se a gente tivesse as armas e não soubessem usar, né? exatamente. Então, dentro desse contexto, é que é preciso unir as duas coisas. Eu partir ou ter essa base teórica, que também o grande problema é ficar só na base teórica. É preciso ir para a prática também, que significa o quê? Aí, normalmente, nós vemos muito em congressos, em cursos de atualização, que ensinam as estratégias. É a mesma coisa que, dentro desse jogo de xadrez, eu conhecer as regras, mas eu não saber em que momento utilizar cada uma das peças ou cada uma das estratégias. Então, dentro de um processo qualquer, inclusive Não dentro do saber se é processo, um mandado de segurança ou uma ordinária, por exemplo. vale a pena eu pedir para produção pericial ou não vale a pena, né? É uma estratégia apropriada eu opor embargo de declaração aqui ou não? Então essas noções realmente vão correntes do dia a dia. E aí vem o grande problema que as pessoas falam assim, mas se eu estou começando agora, como é que eu vou conseguir essas noções? E aí é que eu acho que atualmente com a tecnologia, com as lives, com essas trocas de experiências, como essa sua iniciativa do Café com Tributo, de pessoas que já passaram por essas etapas, mostrarem isso. Eu quero até dar um exemplo de como que isso é importante. Ontem eu dei uma aula na especialização da PUC, nós estávamos falando de contribuições, né? E saber o conceito de receita para PIS e COFINS é fundamental. O conceito. Para quê? Para que eu possa, a partir disso, questionar, desenvolver estratégias. Mas como é que eu aprendo isso? Eu aprendo isso, vai demandar tempo, vai demandar paciência, vai Estudo e demandar dedicação. dedicação, vai sofrer algumas derrotas no meio do caminho, sim, né? Agora não pode O que a desanimar. gente vê, você entrou num ponto que eu acho muito importante, é que as pessoas hoje parece que estão buscando um pouco de atalho. Porque com a facilidade da internet, a gente está acostumado a receber as informações muito rápidas. Só que isso não se aplica no processo e nem no processo de aprendizado. O processo de aprendizado está diretamente correlacionado com o tanto que a gente se dedica, estuda e nosso empenho, né? Só que as pessoas Exato. querem uma chuva de coisas mastigadas. Então, acho que a gente acaba entrando um pouco nesse conflito e aí a teoria com a prática atrapalha um pouco, porque as pessoas querem muito partir para a prática e esquecem que a teoria é o pilar, o alicerce é fundamental, né? E outro ponto importante é o aprender a raciocinar. Porque muitas vezes, nesse de pegar atalho, você pega uma tese jurídica pronta. Ah, descobri que tem a tese, vou estudar a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Como é que é essa tese? Decora isso. Vai servir para aquele momento, mas na medida em que você consegue raciocinar, você ter o Hamilton. raciocínio, você consegue, que é algo que a gente vai discutir mais à frente, você consegue enfrentar os novos desafios, as novas mudanças. Eu, atualmente, até que a gente está no contexto de possível reforma tributária, não sei se vai sair ou não, mas muitas Olha, eu coisas. sou uma super entusiasta da reforma. Eu só ia dar um oi para a Milton, que é meu colega aí do grupo da Nacional, da Comissão de Direito Tributário Nacional, sempre atuante, fala bastante no grupo, aprendo muito também, viu, Hamilton? Obrigada pela sua presença. É, A gente estava falando então, da reforma, você Então, falou da diante reforma. desse contexto, você imagine a situação. Eu quero até dar a importância do raciocínio e do aprendizado raciocinando, que é exatamente, vamos dizer que alguém fez como você, né? Como muitos que estão nos assistindo aqui, o curso de especialização. Estudou a repartição das competências como ela é hoje. Amanhã passa aquela reforma tributária, vamos dizer que passa da FGV, do CECIF, um único imposto, que é o imposto sobre 45, vamos supor, 45, por que muda exemplo, os né? novos impostos. Muda, une 5 tributos em um só,
muda a base Acaba com o de cálculo. ICMS, acaba com o ISS, autonomia dos estados. Exatamente. PIS, COFINS, né? Então você. Tudo isso que. É a mesma coisa que a pessoa fala assim: eu peguei tudo que eu estudei agora e joguei no lixo. Meu Deus, eu não sei mais nada. Se você simplesmente decorou, realmente sinto muito. Mas se você sabe raciocinar, você sabe um conceito do que é uma não cumulatividade, você vai pegar aquela nova legislação, a emenda 45, e vai começar a discutir a não cumulatividade do IBS, vai discutir qual é a base de cálculo dele, o que é o intangível, o Tá que é a... aqui o nosso colega Hugo, ele é assessor parlamentar, ele que está responsável pela redação do projeto da reforma tributária. Inclusive, eu acho que é ele que vai fazer a reforma acontecer. E semana Que que vem a legal! gente vai ter uma semana inteira dedicada à reforma tributária. O Hugo vai fazer uma live extraordinária contando os bastidores da reforma. Eu peguei ele para Cristo. Falei, Hugo, Nossa, você vai abrir o eu que você quero sabe. assistir a live, porque eu quero saber o que está acontecendo É, a aí. gente vai ter um bate-papo bacana, vai ter o deputado Mauro Benevides, vai ter Fernando Facuri Scaff, vai ter Paulo Aires, então semana que vem é só de reforma. Aí eu Que botei o Hugo com essa missão. Falei, Hugo, vamos abrir a caixinha preta, contar pra todo mundo como tá sendo essa reforma. nesse momento de pandemia, a gente está discutindo outros temas, né, de novas legislações, mas não propriamente uma reforma tributária, que é um paliativo por causa da pandemia. Né? Mas a É, reforma em si, estrutural do nosso sistema, essa ainda é. vai acontecer, né? Nós esperamos que aconteça para melhorar efetivamente esse nosso sistema. E eu quero muito saber o que está acontecendo Então nos te bastidores. convido, vai ser sexta que vem às 8 horas, uma live extraordinária, porque de segunda a sexta a gente vai ter as lives normais, às 17 de Mato Grosso, né, 18 de Brasília, mas às 20 coloquei o Hugo aí com essa missão de Ótimo. ser o nosso sincerão. Sim, sensacional. Sensacional. E Ó, é essa eu, ideia, né, de que nós possamos, qualquer que seja a mudança legislativa, ter condições de estudar, de discutir, de defender aquilo que nós efetivamente acreditamos, de defender o cliente, se for o advogado, né? Se for o procurador também, de defender o poder público, se for o juiz, de decidir as questões, ou seja, todo mundo, né? A gente está falando aqui em nome do advogado, mas assim, toda a classe de aplicadores do direito tem essa missão importante de refletir o direito tributário dentro do contexto, espaço social que nós vivemos, né? verdade. Eu ia pegar um ganchinho no que você falou, Sim. entre a importância, né, muito da teoria para aplicar no processo. E aí foi dentro daquela segunda pergunta que a gente recebeu, perguntando do processo contencioso, no âmbito do processo administrativo e do judiciário. A pergunta foi mais ou menos entre qual ferramenta escolher, se eu vou direto para o judiciário, se eu faço opção por fazer defesa do administrativo. Acho que você é melhor do que ninguém para nos dar esse aulão e nos brindar com isso, né? Seria muita ousadia eu querer em uma live responder a tudo isso, né? Por quê? Porque é exatamente a parte da estratégia. Você conhece as regras do jogo, você sabe como se movimenta dentro de um processo administrativo ou de um processo judicial. Mas quando eu me deparo com uma situação, com um problema real, qual é a estratégia que eu adoto? Né? Primeiro ponto é que é preciso considerar a particularidade de cada caso. Tá? Em regra, claro que há exceções, eu quero deixar isso bem claro, mas em regra, quando o contribuinte ele é autuado, né, ou seja, sofre um auto de infração, sofre um lançamento, uma exigência tributária, e ele tem o prazo ainda, ele vai até o advogado dentro do prazo, em regra a gente recomenda e a gente procede com a defesa administrativa. Por quê? Porque é questão de, com a defesa administrativa, você tem várias vantagens. Além de não ter o ônus de custas, de sucumbência, que tem no processo judicial, a defesa administrativa, por si só, suspende a exigibilidade do crédito tributário. A gente não precisa Então, pleitear uma liminar, né? não precisa depender de liminar, de ato nenhum. Então, o contribuinte consegue emitir certidão negativa de débito, na verdade é uma positiva, mas com efeitos de negativo. Então, ele consegue desenvolver as suas atividades normalmente. Obrigada, Milton.
né? Então, no processo administrativo, ele consegue desenvolver essas atividades normalmente. E, claro que tem as particularidades de cada região, de cada tribunal administrativo, mas, por exemplo, eu atuo muito no administrativo federal, que é o CARF, né? Então, na primeira instância, às vezes, é uma delegacia de julgamento composta pelos delegados da Receita Federal. Mas eles vão examinar a legalidade e a sua exigibilidade vai ficar suspensa. Aí, se houver uma perda, eu posso ir para o CARF, onde é o órgão paritário, e a maioria dos tribunais administrativos, né? Tem o TIT em São Paulo, tem o TAT em Pernambuco, né? Eu nem Eu sei ia como é que até, é nesse ponto, só fazer uma observação. paritário. A comissão aí, o Hamilton é membro, né, da Comissão Nacional de Direito Tributário, meu colega lá. Sábado passado, a gente teve uma discussão bem acalorada no grupo sobre o voto de qualidade do CARF, e dentro dessa discussão gerou-se uma nova discussão. A ausência de isonomia entre os conselhos julgadores dos estados. Cada estado tem sua regra própria. Por exemplo, Mato Grosso tem uma regra meio absurda. Aqui, assim, cada câmara temática funciona com 2 do fisco, 1 do contribuinte, né? Então é meio difícil ter Não é votos favoráveis ao contribuinte, e quando você consegue um voto favorável do contribuinte, que anula o crédito tributário no montante superior a 30%, vai para um órgão especial de revisão, que é composto pelo secretário de Fazenda. Então fica muito difícil termos decisão com base na favorável. isonomia e favorável ao contribuinte. Então, dentro dessas discussões, cada membro falou como que é no seu estado, e a nacional se propôs a encampar isso para que a gente tenha aí, nesse momento que já se discute o voto de qualidade, né, o fim do voto de qualidade do CARF, para que a gente pegue esse gancho e tente fazer e lute por isso, para que seja uma isonomia entre todos os estados, para que de fato tenhamos aí uma Uma espécie de qualidade norma geral, né? Uma espécie de norma geral do e uma processo. garantia, uma segurança jurídica do voto, né? E que você vai ter, de fato, um processo administrativo tributário válido, né? Então, parabéns aí aos colegas lá. Fiquei muito feliz com isso. Tomara que dê certo. Eu fico feliz com as novidades que eu estou recebendo aqui, com as informações, né, das iniciativas em relação a isso, porque é importante que a gente tenha realmente um processo administrativo que seja efetivamente um controle de legalidade, né? Essa é a função do processo administrativo, não é só pro forma, né? Então precisa prover os tribunais administrativos de mecanismos de recursos hábeis para isso, né? E até por isso mesmo, Lorena, que eu mencionei que cada caso é um caso, né? Então, é possível que, por exemplo, no Mato Grosso, diante de uma situação de um contribuinte, e que ele tenha uma urgência muito grande na solução daquilo ali, daquele conflito, ele opte por ir para o judiciário, porque ele fala, eu não vou ganhar mesmo, considerando as decisões administrativas existentes, eu sei que isso é um caso, uma situação em que eu não vou obter êxito na esfera administrativa, então eu vou optar por ir para o judicial. É uma possibilidade. Por isso é que eu digo que precisa ser examinado caso a caso, né? Quais são os prós e os contras? A gente sempre faz essa análise e nós fazemos recomendações. Isso é uma coisa importante. O advogado, ele tem um conhecimento jurídico e ele vai fazer as recomendações jurídicas. Mas a decisão estratégica é da empresa. Então, você vai falar, num caso como esse, vai falar assim, olha, se você ingressar com um processo administrativo, você não vai ter custos processuais, sucumbência, vai conseguir certidão negativa de débito, não vai ser exigido, não vai ter execução fiscal de um modo automático. Esse processo provavelmente vai durar, sei lá, 5 anos. Aí cada qual sabe dos seus tribunais, né? Só que no final, a chance de obter êxito é muito remota, considerando esses fatores. Aqui Mas você ganha esse tempo. Agora, se você for para o judicial, você vai conseguir uma decisão mais rapidamente, a chance de êxito, talvez, considerando a jurisprudência, seja maior, só que você não suspende a exigibilidade de imediato. Você vai depender de uma liminar, que pode ser concedida ou não, ou então de depositar o valor devido. Né? Senão, se eu não houver a liminar e nem o depósito do valor, você corre o risco de uma execução fiscal. Então, você passa, nós fazemos essa consultoria
de dizer para o cliente, olha, quais são os prós e os contras de cada uma das situações para que ele possa decidir. E A se é gente é, possível... Tem até uma pergunta aqui que é, alguém fez, né? Que se é possível depositar em juízo no administrativo. É não possível, precisa. mas não é necessário. E cá entre nós eu nem acho recomendável, porque para levantar os valores depois, certo? Então, assim, você já vai ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, É. isso significa que esses Essa valores... mesma pessoa perguntou se qualquer tribunal administrativo suspende a cobrança. Suspende, eu estava até buscando a fundamentação legal aqui, suspende. É o 151 do CTN, suspende a exigibilidade. Eu não me recordo o inciso, eu estava tentando achar o inciso, mas de Acho que é o cabeça não. 3. Achei 151, inciso 3, fala das reclamações e recursos administrativos suspendem a exigibilidade. E sem depósito, se algum tribunal administrativo exigir depósito, isso é inconstitucional, já decidiu o STF. Vinícius, prazer, Vinícius. Então, assim, é possível fazer esse depósito, É isso. mas não tem vantagem. Não tem vantagem nenhuma, porque a suspensão da exigibilidade, como o tributo deixa de ser exigível, ele paralisa também a mora, certo? Então é mais vantajoso você, vamos dizer assim, para se precaver, colocar isso num fundo, num investimento e deixar o dinheiro reservado para hipótese de perda do que fazer o depósito administrativo. Porque o levantamento de depósitos é uma coisa muito complicada. Até quero contar um caso aqui, um desabafo. Falando em Trocar depósito, experiência é bom por isso, né? A gente vai aprendendo com o caso na prática desabafo mesmo dos colegas. judicial, né? Exatamente. A súmula vinculante do STF que fala que é vedada a exigência de depósito administrativo. Né? Mas a gente tem uma situação de um cliente que ele impetrou mandado de segurança em 2009 contra para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Naquela época ainda não tinha decisão do STF, etc. Tal. Ele ganhou, transitou em julgado, né? A gente sabe que agora o STF também reconheceu a exclusão do ICMS da base de cálculo do Do PIS/COFINS. Falta PiscoFins. definir a forma de cálculo, se vai modular ou não, outros detalhes aí que a gente está aguardando. Aguardando. Mas o cliente em si, na ação individual dele, ganhou, Já teve o teve direito trânsito reconhecido. julgado. Exatamente, teve direito reconhecido e teve trânsito julgado. E na época, como era em 2009, isso estava muito... não era ainda pacificado, não sabíamos o que iria dar. Ele optou por fazer o depósito judicial desses valores. Porque como não obteve a liminar de imediato, depositou exatamente para suspender a exigibilidade, não sofrer execução, etc. Ele ganhou, já faz mais de 9 meses que nós estamos tentando levantar esses valores. E aí eu te pergunto, a gente aqui também tem um caso que não tá conseguindo. Então, assim, isso só para dar um exemplo para o Vinícius, né, que nos conhecemos na inauguração das novas sedes do IBET, que depósito administrativo não tem não é uma boa opção, não, porque até o judicial, muitas vezes, quer dizer, uma hora vai levantar, nós acreditamos Eu vi, nisso. você é do perfil Mas conservadora, né? Que orientou o depósito. A gente aqui também no escritório somos assim, Oi, com, com isso. Entrou uma exato. ligação aqui, é realmente ao vivo. Entrou, deu uma travadinha, mas já voltamos. Então, Ó, depende. A gente faz uma orientação para o cliente, dizendo todos os prós e os contras, né? Dizemos qual é o apropriado, e é claro que ele faz uma opção, porque tem o conservador que ele em si, o cliente que ele em si é mais conservador e não quer correr risco nenhum, e tem aquele mais arrojado, né? Até mesmo outras questões, por exemplo, aproveitar créditos de insumos de PIS/COFINS. Tem alguns que já aproveitam direto na escrita fiscal, tem outros que falam, não, então vamos entrar com uma ação judicial, né? Então, é, a gente precisa, por isso mesmo, dessa troca de experiências e de vivências para saber quais são as possibilidades dentro de cada uma das situações, né? o Então, Guilherme falou Oi. que o Guilherme que falou que ele está aproveitando a Covid para tentar alguns levantamentos. Mas vocês viram o caso com essa questão? Gente, tem algum colega aqui na live presente que está me ligando pelo WhatsApp aqui.
Eu prometo que assim que a gente acabar, eu atendo, eu falo, eu converso, professora Fabiana também, mas só durante esse tempo da live, porque não dá. Não vai cortar aqui, o papo tá tão bom, eu sei que a gente tem só E o meia nosso horinha. fim é curto, né? Ó, já se passaram 30 minutos. Meu Deus, como o tempo voa. E a Podia gente fazer ainda live de tá aí 5 com horas, mais Lorena. bastante coisa bacana para falar, então só ia pedir essa solidariedade dos demais. Eu prometo que no final, acabando, pode me ligar, eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem. A professora também se coloca à disposição, mas vamos deixar esse nosso tempinho que está muito bom e eu mesmo estou com algumas dúvidas aqui. A Isso. professora é autora de um livro que se chama A Prova no Processo Tributário, né? A Prova no Direito Tributário. E está na sua quarta ou quinta edição? Quarta, vai indo pra Quarta. quinta. É. Bom, aí já lancei, ó, fiz um spoiler. Estamos indo para a quinta edição e aí recebemos perguntas sobre isso, acredito que pelo tema do livro, né? A importância da prova no processo tributário. Óbvio que o tema é macro, mas dentro desse tema vamos tentar pegar as partes importantes. Pegar elementos concretos, talvez, né? E aí tem muito. Olha só, vocês sabiam que eu sou, além de ser mato-grossense, eu sou diamantinense? Eu esqueci o principal de falar que é nossa Diamantino conterrânea. presente, que legal! Diamantino sempre com grandes juristas, né? Mato Grosso sempre despontando e por Diamantino. Que bacana, fico muito feliz. Mato Grosso como um todo, eu amo minha terra. Uma pena que faz tempo que eu não vou. Eu iria dar aula, você não sabe, dia 13 ou 14 de março, no IBET, em Cuiabá. Na véspera, cancelou tudo. Fiquei tão triste por causa da pandemia, né? A gente tem bastante aluno do IBET aqui. Jens, Breno, de Lawson, todos eu tô vendo aqui são alunos do IBET. Então estão Um aí abraço, assistindo esse aulão com você. que legal. Bom, mas vamos lá, né? Aproveitar nosso tempo, a gente fica aqui batendo papo, dizendo oi para todo mundo, né? Que nesse isolamento a gente quer só confraternizar. É verdade. Mas a prova entra muito até na sua primeira questão. A prova no direito tributário, tá? É o livro pela editora Noesis. E a gente estava falando da ideia de teoria e prática, né? E a prova vem nesse âmbito da prática. Porque é mais ou menos isso. Não adianta você ter uma teoria linda, maravilhosa. Você tem que convencer o juiz. Você tem que convencer o julgador do seu direito. Então, muitas vezes, vamos dizer, alguém que esteja iniciando a advocacia. Quando chega o cliente e ele chega contando toda a história, o que aconteceu, o que ele recolheu, o que ele destacou corretamente, se a gente vai falando de tributário, né? Ou qualquer área do direito, chega o cliente falando que ele tem razão para tudo. O que você faz? Você fala, bom, eu vou precisar dos documentos. É isso a primeira coisa, que é a prova, né? Um início para você poder examinar aquela situação. Então, a gente trabalha muito na prática com esse panorama de provas e ele é importantíssimo tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos, por exemplo, nós que eu falo, meus colegas de escritório, né? Nós temos uma autuação, recebemos um auto de infração de um cliente, vamos fazer a defesa administrativa. Principalmente no CARF, se ganha com provas, porque eles não examinam constitucionalidade, né? No judiciário ainda você tem uma discussão mais ampla. De nulidade, ali é prova. Então, se você tem uma situação, por exemplo, que foi atribuído responsabilidade tributária a um administrador porque ele agiu com excesso de poderes, porque agiu com infração de lei ou qualquer coisa assim, não adianta eu tecer toda a teoria de responsabilidade tributária. Né? O julgador, o juiz ou o julgador do CARF, o conselheiro dos tribunais, sabem essa teoria. Eu preciso mostrar que no caso concreto ele não aconteceu aquilo. Né? Então eu preciso trazer esses elementos. E como é que eu trago esses elementos? Contratos, né? As atas, se é responsabilidade tributária que eu estou mencionando, as atas. Né? Muitas vezes era uma incorporação que envolvia instituição financeira, teve até a anuência da CVM, no caso, do Banco Central. Então você vai
às vezes, na maior parte das vezes, você não tem um único documento. Porque aí seria São muito vários. simples, né? Ah, paguei o tributo, tá aqui o comprovante. Mas você pega todos os elementos para poder convencer, mostrar a verdade dos fatos. Porque é assim que se ganha um processo. Inclusive, a Glaucia mencionou aqui, até para fazer o próprio juízo do que o cliente apresenta. Também, no primeiro momento, isso é importante, porque às vezes ele vem contando uma história e quando você vai olhar os documentos não é bem assim. Então, Eu cabe tive ao um caso advogado. assim, pela minha inexperiência, eu abri um escritório muito novo, a gente está completando 9 anos, 10 anos de escritório, né? Vamos entrar no 10º ano de escritório. E no começo, eu batia muito de frente, o cliente trazia o problema, eu internalizava aquilo como meu, eu achava que a partir do momento que ele me contratou, o problema era meu, não era dele mais, então eu vestia aquilo de corpo e alma, sabe? Eu ia para cima, encampava aquilo, daí quando o cliente chega nos contando uma versão, eu automaticamente internalizava como verdade aquilo. Quando ele nos trazia os documentos, eu tinha dificuldade de analisar e ver se estava certo ou não, porque para mim era tão verdade que jamais ninguém ia mentir para advogado assim. Dentro de um desses casos, eu acho que foi meu segundo caso, depois de lá eu aprendi muito com isso, muito mesmo. Ele me trouxe um documento falso. Ele me trouxe um extrato bancário todo falso de comprovante de transferência. E aí era falsificação de nota fiscal e o fisco queria saber se era verídico, então me traga o comprovante. Ele falsificou um documento original do banco, onde ele colocava essas transferências e eu apresentei na defesa administrativa. A defesa administrativa, a Cefaz pediu para que o banco informasse a veracidade do documento, o banco informou que era falso, foi parar na Defaz isso. E eu lembro no começo da minha carreira, tendo que ir Seu lá. desespero. Nossa, e foi bem constrangedor, assim, sabe? Foi de tamanho constrangimento. Mas, por sorte, ele mandou o documento por e-mail e ficou registrado que ele Que encaminhou o foi. documento e do jeito que encaminhou, a gente apresentou. Mas Uhum. isso serviu para mim de um aprendizado tão grande, que hoje a gente sabe separar mesmo, quando realmente a versão do cliente, a versão da verdade e o que realmente você vai juntar para tentar defender o seu cliente dentro disso, né? Ou até para fazer uma recomendação, porque às vezes ele chega tão cheio de direitos, né? E querendo ingressar com uma ação judicial e etc. Aí você fala assim: olha, eu posso até ingressar com a ação, porque sou sua advogada, né? A gente pode até tentar, mas esses documentos não levam a essa conclusão, né? Ou então, assim, olha, seria melhor fazer um parcelamento, seria Nossa, mas isso foi melhor um fazer uma problemão para mim. Na época, tributação. assim, me tirou o sono e eu acho que grandes colegas já passaram por isso. Espero que também quem não tenha passado nunca passe. Muito, muito grande. Então, sempre eu falei, é a segunda live que eu falo isso e sempre que me perguntar, eu vou falar para que não aconteça com mais ninguém, porque é muito O chato. advogado ele tem que ele exerce uma função de defesa, mas por outro lado ele tem que ter o A seu próprio ponto de responsabilidade. vista a respeito da temática para poder dar para o cliente uma visão real da situação. Olha, é remota a possibilidade de você ganhar isso aqui, né? Esse argumento aqui é um argumento falacioso. Não, esse argumento é cabível e fazer uma seleção. Até por isso que, em termos de própria de provas, né, em direito tributário, uma das coisas que eu falo é que, por ocasião da petição inicial, se for no judicial ou de uma defesa administrativa, cabe à parte, né, mas no caso por meio do seu advogado, fazer um recorte do fato que é realmente importante e das provas que servem para confirmar aquele fato, né? Porque muitas vezes também a gente identifica que o cliente vem contando desde a briga com o vizinho, né? Até que o fiscal chegou lá e o fiscal não gosta dele, né? Vamos falar em direito tributário. Chega o fiscal. Antes de tudo, a gente é meio psicólogo, né? Entendeu? Então você fala assim: mas isso a gente não vai colocar no processo, né? Porque isso não vai ter realmente nenhuma, nenhuma relevância. Eu acho que Relevância. a questão é: você realmente emitiu ou não a nota? Você pagou ou não pagou? Tem crédito ou não tem crédito? Então, as suas brigas com o fiscal, por exemplo, ficam
na esfera particular para você resolver com o seu psicólogo, né? Quer dizer, a gente não fala desse jeito, mas com jeitinho a gente vai selecionando os fatos que realmente são importantes, que são jurídicos, que vão convencer o juiz para fazer uma peça, né, de categoria, não alguma coisa que simplesmente o juiz vai olhar e vai falar assim, o que é isso? Fica Tá vendo a denigra. importância do embasamento teórico, né? Porque essas aulas nos proporcionam muita teoria. E quanto de prática a gente já não está falando aqui que a gente teve e os colegas não podem se beneficiar disso, né? Principalmente os que estão começando com a experiência de outros colegas. Muito bom mesmo. A gente está sendo presenciando como a importância da teoria, da prática e a troca, né? De aprendizado. Deixa eu aproveitar aqui. Eu sei que eu só vejo que algumas perguntas estão rolando aqui na tela, e até em razão do tempo, algumas para a gente não ficar parado num tema só, algumas a gente acaba não respondendo, etc. Para me mandarem no direct que eu respondo, tá bom? O pessoal que fez aí pergunta de depósito judicial, acho que A alguma coisa caixinha de aqui, sem prova. brincadeira, tem umas 20 perguntas, então vai ter bastante aí para você responder depois. Pode encaminhar. Professor Daniel Professor também. Daniel, uma honra estar aqui com a gente também, bacana. Muito Eu ia feliz. passar, como a gente tem aí nossos 18 minutinhos, realmente está passando muito rápido, né? Eu ia Exato. falar, entrar um pouco no direito tributário, a prática do direito tributário nesses dias de pandemia. Eu sei que tem várias lives falando sobre isso, o assunto não é cansativo, muito pelo contrário, é um assunto que nos demanda bastante atenção diante dos dias que estamos vivendo. A gente está vendo que está saindo por dia inúmeras portarias, decretos. Do dia 16 de março, mais ou menos até o final, 30 de março, já tinha mais aí de 40 portarias só na esfera tributária e decretos de matéria tributária versando sobre a pandemia. O governo federal lançou mão do pacote econômico de 750 bilhões, que corresponde a 2,6% do nosso PIB, para fomentar a economia e impedir, né, nosso colapso do sistema, que o sistema entre em colapso. Então, podemos perceber uma mudança do direito tributário. Estamos realmente vivendo a história. E você acha que nesses dias de pandemia, como está aí a reinvenção do direito tributário? Está surgindo um novo direito tributário? Eu acho que a cada dia surge um novo direito tributário. Acho que a evolução do direito como um todo e do direito tributário é constante. Primeiro, porque a gente lida com negócios, né? A base da tributação são negócios. Então, a cada dia surgem novos negócios, né? Por exemplo, a economia compartilhada, economia digital. Isso tudo já foi demandando uma reinvenção ou um novo olhar para o direito tributário. E aí a importância daquilo que a gente falou logo no início, né? Saber os conceitos, mas saber refletir sobre eles para aplicar sobre essas novas realidades. E agora, com essa pandemia, nós temos, além de nova legislação, não sei se vocês já receberam, eu já recebi por WhatsApp um vademecum da legislação da Covid, né? Só para vocês terem ideia. E ele não é exaustivo, porque daqui a pouco, cada dia sai um novo. Mais de 120 páginas, só para fazer essa observação, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma enxurrada de nova legislação para tentar adaptar essa situação. Mas, além disso, nós temos novos fatos, né? Uma nova situação econômica, uma nova situação negocial. Então, é muito importante, neste momento, compreender os negócios jurídicos. Sempre foi, né? Compreender o negócio em si. Eu falo que, para a gente poder falar de uma coisa, a gente tem que entender o negócio. Como é que funciona a empresa, né? Quais são os elementos, os insumos que ela usa, como é que funcionam os trabalhadores. Sempre precisou. E agora, mais ainda, precisa entender o negócio do cliente para poder o quê? Auxiliá-lo neste momento, para poder dar uma diretriz. Mais do que nos advogados são também psicólogos, né? Porque nós temos que dar as orientações jurídicas para auxiliá-los a superar uma crise econômica, né? E dentre elas, a gente precisa sempre desse olhar para o negócio. Eu vou citar aqui, e aí surgem novas teses para este momento, né? Claro, para o momento que a gente está vivendo de pandemia, por exemplo, a questão do
IPTU, né? Shopping centers estão, por legal, obrigados a ficar fechados. Se eles, então, será que nós não poderíamos ver isso como uma limitação administrativa, ou seja, uma restrição administrativa, um impedimento de uso que tira aí, portanto, de uso, limitando o direito de propriedade? Com base nisso, tem havido várias medidas judiciais para não exigir o IPTU nesse momento, em relação a esses períodos. Uma outra situação, ISS. né? ISS, outra, por exemplo, e sempre analogias, a questão, por exemplo, tem muitas empresas que os seus empregados continuam empregados, mas não estão trabalhando. Eu, como advogada, continuo em home office, mas lojas, etc., a empresa resolveu manter os empregados, mas eles não estão trabalhando. Será que esse valor que ela está pagando para eles é efetivamente salário? Né? O STJ já decidiu que o valor pago, por exemplo, nos primeiros 15 dias de afastamento, quando tem auxílio-doença, não é salário, porque não é remuneração do trabalho. Então, a gente vai ter que partir da lei que nós temos, olhar os negócios que as empresas praticam, olhar a situação concreta. E aí, uma outra observação que eu sempre faço é que a pessoa pode ficar, o advogado, por exemplo, não pode ficar preso ao nome dos institutos. Ah, isso é salário. Será que é salário mesmo? Né? Será que neste momento está funcionando como salário? Ah, eu sou proprietário, tá? Mas eu estou dispondo de todo o meu direito de usar, gozar e dispor dessa propriedade? Será que hoje ela tem um valor venal? E com essas reflexões, vejam, usando conceitos teóricos, só que aplicando-os e adaptando-os para essa nova situação, esse novo contexto, para esse novo momento em que nós estamos vivenciando. Então, é um momento realmente de olhar com cuidado para a situação particular de cada uma das empresas. Então, é um momento também de reinvenção do direito tributário, né? Uma continuidade, um momento histórico em que da gente discutir esses temas tão importantes, né? Miguel Reale falava muito sobre fato, valor e norma, né? A gente está vendo quanto valor sendo aplicado aí a um fato e a norma tentando acompanhar a mudança desses fatos que vem ocorrendo diariamente, né? Inclusive essa questão do salário aí, e eu acompanhei por cima, por alto, mas vejo que são excelentes temas para discussão e depois que essa pandemia passar, o direito como um todo vai se reinventar, né? A gente tem visto o Poder Isso que a Judiciário gente se fala, reinventando com teletrabalho, o nosso direito com certeza vai precisar ir. exato. Diz que o conteúdo não está dentro da lei. Interpretar não é extrair uma coisa que está dentro de um texto, construir, né? Nós construímos o sentido da lei, considerando exatamente esse fato, essa norma, o construtivismo lógico-semântico, né? Então, assim, a teoria auxiliando a interpretar a prática, né? Palavrão, para falar construtivismo lógico-semântico, é uma escola de pensamento que nós seguimos, do Paulo de Barros Carvalho, na PUC. É o que a gente mais fala no IBET, inclusive, né? Os primeiros 6 meses mas lá ele significa isso, construir o direito. Né? Os primeiros... Tem um livro do professor Paulo sobre esse tema, e eu confesso que no começo eu tentei ler ele umas 3 vezes e parei, porque é de uma complexidade muito grande, e a gente vê que hoje o que mais está sendo aplicado é realmente isso, o construtivismo. E a gente está podendo viver na prática aí as teorias do livro. Dentro disso, eu vou passar para o nosso próximo tema, que a nova realidade do direito tributário fez surgir e ter como um foco principal planejamento tributário. E aí voltou aquela discussão sobre elisão, evasão, em dias de pandemia, as pessoas não podem pagar e estão se utilizando aí com base de demandas judiciais, com base na portaria 12 de 2012, para não pagar tributo. Isso é elisão, é evasão, é parte de um planejamento. O que as empresas podem, nesses dias de pandemia, incluir aí
nos seus planejamentos? Olha, eu quero fazer primeiro uma distinção do que é o planejamento tributário, né? Planejamento tributário significa você pegar o conjunto de leis que existem e optar por estruturar o seu negócio de acordo com aquela lei, tá? Então, assim, existem duas questões que eu queria distinguir no momento. Uma é a questão de aplicar a lei porque eu estou sendo cobrado indevidamente ou porque a lei me assegura um determinado direito. Então, seja pela portaria número 12, por exemplo, em razão desse contexto de calamidade pública, etc., eu ir ao judiciário, adotar uma medida judicial para falar assim, olha, em razão disso, deve ser postergado o meu tributo. Ou em razão de que eu não estou usando minha propriedade, eu devo ter uma redução proporcional do IPTU. Ou em razão de que os valores que eu estou pagando para o meu empregado, na verdade, não são remuneração do trabalho, não deve ser exigida a contribuição previdenciária. Então, as medidas judiciais servem para que nós pleiteemos perante o judiciário algo que nós consideramos a correta aplicação da lei, para que ele assegure a correta aplicação da lei. Tá? E isso sempre foi possível a qualquer tempo, inclusive para os advogados que estão iniciando, né? Uma das recomendações que eu faço é levantar teses. Levantem as teses que faça uma planilha de teses, né? Qual é a tese, qual é o tributo, qual é o fundamento legal, se aquilo é possível ou remoto, para que vocês possam oferecer para os seus clientes. Isso é uma forma que não é planejamento tributário, é simplesmente assegurar que o cliente recolha corretamente, não recolha a mais do que é devido, né? Porque às vezes ele não sabe, acaba recolhendo a mais do que é devido. Agora, o planejamento significa, eu tenho uma empresa aqui, estou sendo tributada pelo, vamos dizer que eu optei pelo lucro presumido. Uma prática de tributação em que a minha renda é presumida, né? Dos valores que eu recebo, nem tudo é renda, tá? Então, renda é o acréscimo patrimonial, não é todo isso, não. Mas, vamos dizer, tem uma regra que possibilita que eu presuma, e eu faço uma opção por presumir. O que é o planejamento tributário? Eu posso fazer a opção por adotar o regime presumido, eu posso fazer a opção por adotar o regime de tributação pelo lucro real. E como é que eu faço isso? Fazendo cálculos. Então, a base do planejamento tributário é uma base, tá? Existem estudos mais profundos de planejamento tributário. Mas a base dele, para você começar, é isso. Vamos dizer, pegar a padaria da esquina e falar assim, qual é o seu regime de tributação? Mas quais são as despesas que você tem? Vamos levantar na contabilidade quais são as despesas que você tem? E aí vamos fazer o cálculo. Como que fica menor a sua carga tributária? Pelo regime presumido ou descontando as despesas, que é pelo regime real? E aí, você opta por um deles. Esse é planejamento tributário. É fazendo uma opção negocial. De repente, você tem, vamos dizer, uma empresa que ela é indústria e comerciante. Talvez você possa separar em duas. Se o regime... Então, você faz cálculos e vê qual é a legislação que é mais benéfica para aplicar essa legislação. E para isso você não adota medidas judiciais. É uma opção estrutural que você vai fazer dentro da empresa, uma recomendação. Claro que aí ela vai tomar as providências na junta comercial, perante a contabilidade, etc. Então, esse é o planejamento tributário. Agora, o cuidado é fazer planejamento verdadeiro, né? Não estou aqui aconselhando, divide em duas, só de Planejamento fachada. tributário abusivo, né, que a gente Só chama no por aqui. papel. Exatamente, porque aí ele não é planejamento, ele é a evasão, ele é algo ilícito, né, que vai ser desconsiderado depois. Mas além Entramos, disso, oi. entramos nos nossos últimos 5 minutinhos. Realmente, para uma sexta-feira, 1º de maio, feriado do trabalhador, a gente foi que também não vi passar. Fiquei aqui de aluna fazendo uma série de anotações. Eu sei que tem muito tema que a gente gostaria de ter aprofundado mais, eu em especial da prova. Planejamento é um que a gente recebeu bastante perguntas. Eu só coloquei porque foi bastante mesmo. Então, acho que é legal a gente deu essa pincelada. Muita gente deve te chamar aí para fazer a continuidade dessas perguntas. Mas sempre que a gente termina, eu peço muito para que você dê
uma mensagem final para essas pessoas que estão nos assistindo. Aí, Dr. Márcio Guedes, falei dele no começo da live, muito obrigada por estar aqui. Magistrado aqui sempre tem um olhar aí especial para o contribuinte, então, dentro da mão pesada do fisco, ele sabe bem fazer esse equilíbrio. Então, eu queria muito, Que prazer, professora, que você eu queria muito que você deixasse a sua mensagem final para esses colegas tributaristas que estão aqui nos assistindo. O que eu quero deixar uma mensagem final são algumas ideias e perspectivas, inclusive uma mensagem de motivação. Porque nós estamos passando por um momento difícil. Houve uma notícia, inclusive acho que hoje saiu no Jota, que houve realmente uma redução de trabalho, né, para muitos escritórios, de pequeno a grande porte, e isso é um momento. É um momento em que nós devemos o quê? Serve para nós refletirmos, serve para nós fazermos essas lives e nos atualizarmos, serve para estudarmos, para trocarmos ideias e também para procurar, como nós estamos falando, reinventar o direito tributário. Então, eu quero deixar uma mensagem de motivação para que vocês busquem sempre estudar, se atualizar e trocar ideias com colegas, né? Porque sempre numa dúvida, resolver sozinho é a maior dificuldade, tomar decisões sozinho é a maior dificuldade. É muito importante essa troca, porque isso nos engrandece, isso nos faz ver com outros olhos para o direito, para a sociedade. E nós, como advogados, principalmente nesse momento, tributaristas, temos um papel muito importante, porque a economia, a retomada dela pós-pandemia, vai ser uma retomada difícil. E que vai precisar exatamente desse nosso auxílio para que nós possamos, dentro da licitude, sempre quero deixar isso muito claro, orientar os nossos clientes sobre as melhores medidas que eles podem tomar, sobre como reduzir a carga tributária, sobre como que administrativo ou judicialmente ou por meio de planejamentos eles podem conseguir sobreviver e voltar a ter um crescimento, contribuindo para o crescimento do país como um todo. Que linda essa mensagem, hein, professora? Eu queria muito, muito agradecer. Para mim é uma honra ter você aqui. Eu realmente, nessas lives, tenho tirado o dia de aluna, ó, resgatando o sentimento do IBET, colocando aí meus estudos em dia. Por meio dessas lives eu consigo, inclusive, levar para o meu escritório e responder aos meus clientes com muito mais afincos e certeza. Vendo que a gente realmente está juntos, né? Demos as mãos todos em prol de um momento que estamos vivendo que vai muito além, muito maior disso tudo. Só tenho a te agradecer. Aprendi muito hoje, assim como aprendo sempre com você. Para mim, é uma honra ter você aqui e uma oportunidade imensa. Quando dá 18 horas, ela cai. Fecha, dá uma hora, ela cai e fecha de uma vez. Mas... Então não vai ter nem jeito. Tchau, rapidinho. Já vai cair, mas mais então, uma vez... Eu quero aproveitar, Lorena, para cumprimentar todo mundo que participou. Muito bom ver aqui os amigos, professores, conterrâneos e, participando. Depois eu vou assistir essa live para poder ler os comentários com calma. Professor Luiz Roberto Domingo, minha querida Mini, Gláucia e tantos queridos amigos. Ela vai ficar salva por 24 horas. E depois eu vou transformar num link no YouTube. Aí eu vou te mandar para você poder repassar para quem você quiser. Perfeito. Muito bom. Assim, vou deixar salva. Depois... Aí entrou nos nossos 12 segundinhos. Poxa, uma pena que passou tão rápido. Estava aqui tão feliz com esse banho de conhecimento. E um grande beijo a todos.